você não me conhece, eu sou a Graça da Grace Oak Quilting Studio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse trabalho aqui. É uma árvore de Natal, né? Estilizada, bem bonitinha, bem rápida de fazer. E é mais um daqueles projetos descomplicados, simples de fazer e sem precisar de muita medida, do jeito que eu gosto, fácil de fazer, que qualquer pessoa que está começando a fazer patchwork é capaz. A gente vai fazer, a ideia é mostrar para vocês como é que eu fiz essa estrela aqui, ó. Essa estrela chama Wonk Star. Vocês percebam que ela não é igual, ela é toda desigual. Cada arinho desse daqui, cada raiozinho desse daqui é de um tamanho, é de uma grossura, é diferente. Aí eu fui pesquisar, fui lá no tradutor ver o que é Wonk Star. É estrela instável. Eu acho que essa estrelinha tá meio chapada. Então, o nome dela é Wonk Star porque ela é meio tortinha, assim, ela não tem essa preocupação de estar certinha. Pra gente fazer essa estrelinha aqui, a gente vai precisar do seguinte material. Vou mostrar pra vocês. Para produzir essa estrelinha aqui, você sabe que eu trabalho com polegadas, mas eu vou passar também as medidas em centímetros. O tamanho total dela, depois de pronta, ela ficou com 6,5 polegadas. 6,5 polegadas é quase 17 centímetros, perto de 17 centímetros. Eu vou usar para fazer ela o Charm Pack, que são os quadradinhos de 5 polegadas, mas que é de 13 centímetros. Mas aí você pode fazer o quadradinho do tamanho que você quiser. Usando os quadradinhos desse tamanho que eu tô fazendo aqui, que é os de 13 polegadas, o meu projeto ficou de 60 por 75 centímetros. Aí, se você achar que é pouco, se você quiser aumentar, quiser diminuir, é só diminuir o tamanho do quadradinho, que o jeito de fazer é exatamente o mesmo. Para fazer a estrelinha, o que eu preciso? Eu preciso do tecido do fundo e do tecido que vai formar a estrela. Para o tecido do fundo, eu vou usar 8 quadradinhos, no meu caso aqui de 2,5 polegadas. Então, eu vou pegar 2 tecidos do meu kitzinho do Charm Pack e vou cortar eles em 4. Simples assim. Aí, se o seu quadradinho for de outra medida, tranquilo, é só cortar ele em 4. Então, você pode partir... Eita, falhou aqui. Acho que preciso trocar a lâmina do cortador. Preciso mesmo, urgente. Então, olha, eu tenho 8 quadradinhos do tecido do fundo. Vamos separar. Para fazer a parte da estrela, eu preciso dos raios e do centro. Para cada raio desse, eu vou usar um quadradinho e mais um para o centro. Então, eu preciso de 5 quadradinhos. Se você for fazer várias com a mesma cor, aí você pode cortar uma porção deles ao mesmo tempo. Como eu não vou fazer várias da mesma cor, vou salvar um pedacinho do pano meio inteiro aqui. Eu tenho aqui 4 e 5. Então, eu tenho aqui todo o material que eu preciso. 8 quadradinhos do tecido de fundo e mais 5 quadradinhos do tecido que vai ser formada a estrela. Agora, vamos lá para a máquina que eu vou mostrar para vocês como que é fácil, descomplicado e gostoso de fazer, porque assim... Você faz despreocupadamente, é leve de fazer, tranquilinho. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bem, como eu falei, pra gente fazer a estrela, a gente vai precisar de 8 tecidos de fundo.
e 5 tecidos que a gente vai formar a estrela. Nós vamos usar, a princípio, 4 desses e 4 desse daqui, que é para formar os raios da estrela, né? Então, como é que a gente vai? Primeiro passo, vamos pegar um de cada. Vou colocar mais ou menos na metade, eu não vou medir, porque o barato dessa estrela é que ela fica toda desigual. Então, pode ficar os raiozinhos, um maior, outro menor, eles ficam todos desiguais e fica bonitinho exatamente por isso. Então, eu vou pegar aqui, mais ou menos colocar numa posição aqui. Eu preciso deixar, tanto aqui quanto aqui no final da costura, uma medida que é a medida pelo menos do pé de máquina que eu tô usando. No meu caso aqui, eu uso 1/4 de polegada. Se você usar meio centímetro, você precisa deixar meio centímetro. Se você usar o pé de máquina, você tem que deixar aqui pelo menos 0,75. Aí eu vou passar uma costura aqui. Vamos lá. Feita a costura, vamos tombar para cima. Não precisa passar, só passar a unha assim já dá certo. A gente precisa virar aqui para trás e tirar esse excesso, que não é o excesso. A gente vai usar essa sobrinha para fazer a outra perninha da estrela. Essa partinha branca de baixo pode ou não tirar. Eu vou tirar, mas se não quiser tirar também, pode deixar ela aí, não tem problema. Agora, eu vou pegar esse outro tecido que sobrou e vou colocar, vou fazer o outro lado. Então, a gente mede mais ou menos como quer colocar, como acha que vai ficar legal. A única preocupação é que quando dobrar, não pode aparecer o tecido de fundo. Então, você não pode colocar muito aqui embaixo, que quando dobrar vai ficar aparecendo. Olhou mais ou menos aqui, não vai aparecer, a gente pode passar a costura. Ó, dobra, não está aparecendo o tecido de fundo. A gente já pode refilar. De novo, vamos cortar esse coisinho de baixo aqui. Não precisa. Então, tá pronto. Repara que elas não estão do mesmo tamanho. E tudo bem, o legal delas é justamente não ficar do mesmo tamanho. Vamos fazer mais uma. Deixar ela aqui do ladinho. Mesma coisa. Coloco de forma aleatória. Não é legal quando tá fazendo um patchwork que não precisa se preocupar com a medida? Vai bater, não vai bater, a pontinha tá encostando, não tá? Isso daqui você não precisa se preocupar com isso, não tem uma costura que bate nesse projeto. Então, assim, é só relaxar e costurar. Eu acho que isso é libertador, viu? Mais uma aqui, a gente mede aqui, tomba pra cá e vamos fazer mais uma estrela. Mais um raiozinho da estrela, né? Não tá aparecendo, a gente corta as diferenças.
colocar essas duas aqui. Olha, percebe que elas não estão iguais. Essa aqui tá um pouco mais alto de um lado, essa daqui tá mais alto esse lado do que esse. Aqui embaixo também elas não têm elas não estão exatamente, o encontro não tá exatamente no centro, eles estão meio deslocado para um lado, meio deslocado para o outro. E é assim mesmo, não tem que se preocupar, porque é assim que é o certo. Eu vou precisar de 4 desses daqui, então vamos produzir mais 2. Os 4 prontos aqui. Agora eu vou dar uma passadinha ferro e já volto para concluir a estrelinha. Bom, estamos aqui com os raios da estrela já passadinhos. Agora nós vamos montar a estrela. Aquele tecidinho extra é o centro dela. Cada um numa ponta. E repara que eles não estão no centro. Daqui dá para perceber bem que eles não estão no centro, que não tem do mesmo tamanho e que essa distância daqui, ela não é igual. Ó, esse ponto aqui, ele tem uma distância diferente desse daqui. E tudo bem, porque isso aqui não é um flying geese, não tem que bater a costura nessa pontinha. Ela é livre, então você vai passar a costura aqui, aonde a costura passar, é um certo de passar. Então, montamos a estrela, a gente pega os outros 4. Pronto. Montamos aqui o nosso bloco. Isso aqui é um nine patch. Nós vamos costurar como um nine patch. Sobrepõe aqui. Aqui, ó. Esse daqui para fora, o do meio tomba para dentro e esse daqui para fora. Vendo aqui, olha, as costuras estão para fora, para dentro, para fora. Quando dobrar, quando você for costurar, é muito fácil. Primeiro que você não vai se confundir qual é a peça que vai para cada lado, porque elas estão todas presas. Aqui, com o dedo a gente sente aonde é que tem que faz a costura. Você vai assim, a hora que a costura parar, é que encostou. Uma que tá tombada para um lado, a outra que tá tombada para o outro, o encontro fica perfeito. Vamos lá. Costurei um lado, a mesma coisa do outro lado. Encosta aqui, você encontrou, parou, você sente com os dedos aqui aonde que é o lugar certinho do encontro dessa de cima com a de baixo, por conta de estar cada uma tombada para um lado. Pronto, eu vou tombar elas pro lado de dentro, depois eu vou passar o ferro, vou tombar pro lado de dentro e tá pronta a nossa Wonk Star. Olha que bonitinha.
Agora eu vou produzir mais 9 dessas pra gente montar a nossa árvore de Natal. As estrelinhas prontas, a hora da gente montar a nossa árvore. A base da nossa árvore tem 4 estrelinhas. O próximo nível aqui tem 3 estrelinhas. O outro tem 2 estrelinhas. E lá em cima, uma única estrelinha. Tá aqui a base da nossa árvorezinha. Já dá pra ver o formato dela, o formato de árvore feito pelas estrelinhas. Nós precisamos transformar isso daqui num retângulo. Se cada quadradinho desses meu aqui tem 6 polegadas e meia, que vai dar aí uns 15, 16 centímetros mais ou menos. Eu preciso completar com esse daqui. O que que tá faltando aqui? Aqui tá faltando meio quadradinho aqui, meio quadradinho aqui. A gente vai lá e pega meio quadradinho e meio quadradinho. Perceba que assim, eu não tinha quadradinhos de... Eu não tinha tecido de batique de 6 polegadas e meia, eu não tinha tecido inteiro de 6 polegadas e meia. Então eu transformei, usei uma técnicazinha e transformei 2 Charm Pack, que são 2 quadrados de 5 polegadas, num de 6,5. Aí depois eu posso até mostrar como é que eu fiz isso. Aí eu cortei ele no meio. Tá aqui. Aqui tá faltando um quadrado de cada lado. Então, a forma de transformar o de 5 em 6,5 é assim. Então, eu coloco aqui um de um lado, o outro aqui do outro lado. Já tá, essa parte aqui já ficou reta. Aqui falta um quadrado e meio. Então, vamos colocar aqui um quadrado aqui. O outro quadrado aqui. E mais meio quadradinho em cada lado. Ops, tá aqui. Então, tá feito, a parte da árvore tá toda estruturada. Se você quiser depois trocar, achar que não tá boa a disposição, quer trocar esse pra cá, esse aqui acho que tá muito perto desse, então vamos trocar de lugar. Esse vermelho tava muito perto desse. Pronto, acho que tá bom, não tem cores iguais encostando uma na outra. Eu acho que tá legal isso daqui. Agora vamos só costurar, porque ó, todos eles já estão do mesmo tamanho. Então agora é só costurar. Costurar essa fileira aqui, depois essa, depois essa, depois a outra e por fim juntar todas elas. Bom, feito a árvore, que já tá prontinha, vamos fazer o que é o vaso dela. Nós vamos pegar aqui, eu peguei um retângulo, esse retângulo tem 11 por 6,5, que equivale a 28 por 17 centímetros, tá? Então, esse daqui é o tecido que vai ser o meu vaso. Vamos dobrar ele no meio. Ó, bem simples, bem tranquilo. Dobramos ele no meio, vou colocar ele aqui numa das linhas da placa, uma linha qualquer. Eu vou decidir agora qual é o ângulo que eu quero, o quanto que eu quero na base dele. Se eu quero ele um vaso bem abertão ou menos, eu vou fazer ele um vaso com a base dele não muito fininho embaixo. Aí eu marco aqui, ó, tá vendo que eu tô com ele em cima de uma das linhas. Eu vou pegar aqui nesse ponto e vou colocar minha régua dessa pontinha até aqui. Coloquei a régua. Aqui são 2 polegadas, que vai dar mais ou menos 5 centímetros. Vou colocar um pouquinho mais, vai. Aqui.
2,5 polegadas, que dá 2,54. Então, 2,54 das 2,5 polegadas vai dar mais ou menos 6 centímetros. E cortamos. Tá aqui o que vai ser o nosso vaso. Preciso completar toda a extensão do quadrinho do patchwork com o vaso. O que a gente faz? Volta ele dobrado. Bom, dobramos ele de novo do jeito que ele tava. E vamos apoiar aqui em cima desse tecido. Aqui eu tenho dois tecidos também de 6,5 polegadas por 10. O tecido tá grudando aqui. Vamos colocar aqui. Esse tecido, eu vou usar o avesso dele. Então, assim, o avesso pra cima e o avesso aqui embaixo. A gente apoia a régua aqui exatamente aonde eu coloquei. Eu vou usar esse daqui, eu vou usar como se fosse o molde, tá? Então, em vez de eu ter um molde para fazer isso, eu cortei esse aqui de forma aleatória, agora eu vou usar ele como molde. Tira e corta. O que eu tenho aqui? Eu tenho meu vaso, eu tenho esse lado do vaso e eu tenho esse lado do vaso. Agora, é só costurar e tombar. A mesma coisa do outro lado, costura aqui e tomba. E eu vou ter o que seria assim, embaixo da árvore, né? A parte de baixo da árvore. Eu vou costurar isso daqui e já volto pra gente concluir o projeto todinho. Viram como foi fácil? Bem tranquilo de fazer. É pra fazer em um dia, assim, sem sofrimento. Aí, se você não quiser fazer uma coisa de Natal, com um motivo de Natal, isso aqui você pode usar em qualquer coisa. Pode fazer caminho de mesa, colcha. É bem gostosinho. Você pode usar retalhos, aqueles retalhinhos de tecido que foram sobrando. Pega um fundo. Vocês perceberam que eu não usei um fundo liso aqui. Eu tô usando esse fundo de batik, que eles são claros, mas eles são todos diferentes. É uma opção, mas também dá para fazer com o fundo todo igual. Enfim, é mais uma maneira de você tá utilizando os seus retalhinhos. E é para pegar aquele... E sempre fica uma coisa muito bonita quando você utiliza os retalhos que você tem em casa. Bom, espero que vocês tenham gostado do projeto. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá, deixa o seu joinha, compartilha com as amigas, comenta, porque quanto mais interação tem, o YouTube entende que o conteúdo é legal, que ele é relevante e ele vai passar para mais pessoas e vai ajudar a manter o meu canal crescendo. Ele tá crescendo, mas vai crescer mais rápido ainda, tá bom? Grande beijo para vocês. Espero que o Natal, o final do ano, seja maravilhoso. E, ó, dá tempo de fazer ainda, tá bom? Feliz Natal para todo mundo. Tchau!